Boa noite a todos. A paz de Deus seja convosco. Você sabe quem é Deus? Bom, é para responder esta pergunta que eu faço o vídeo de hoje. E desde já eu lhe digo que não existe uma resposta absoluta e definitiva para esta pergunta. Até porque nós podemos saber algumas coisas sobre Deus, mas nós não podemos saber tudo sobre Deus. E este vídeo é, portanto, mais uma reflexão sobre quem é Deus e sobre tudo aquilo que a gente pode saber sobre Deus, e não uma resposta definitiva, precisa e concisa sobre esta pergunta: quem é Deus? Bom, a primeira coisa que nós sabemos sobre Deus, e que é muito importante falar logo no início, é sobre a natureza eterna e infinita de Deus. Deus é eterno e infinito em si mesmo. Isto significa que, diferente de nós, e diferente de todas as coisas que estão à minha e à sua volta, todos os objetos, todos os animais, todas as criaturas, incluindo anjos e demônios, diferente de tudo isto, Deus ele não possui um ponto de início. Isso significa que não existe antes de Deus, porque Deus ele sempre existiu, sempre existe e sempre existirá. Você, por exemplo, teve um ponto de origem, que no seu caso, uma pessoa, um ser humano, foi o seu nascimento, assim como o meu ponto de origem também existe e também foi o nascimento. Agora, a cadeira sobre a qual eu estou assentado também teve um ponto de origem, que foi o momento em que ela foi construída dentro da fábrica, certo? Agora, Deus é o único que tem essa natureza de infinidade. Significa que ele não possui um ponto de origem, ele sempre existiu. Antes de Deus, não existiu nada, até porque não existe antes de Deus. Essa é uma questão incoerente em si mesma, porque Deus existiu e existe desde todo o sempre. O próprio tempo foi criado por Deus. Então, Deus, por ter criado o tempo, logo, ele mesmo transcende o tempo, que é uma de suas criações. Bom, outra coisa, ainda falando sobre a natureza de Deus, é que ele é alguém e não algo. Deus, ele não é um conceito ou uma ideia, mas ele é alguém, alguém que sente, alguém que age, alguém que se comporta. Ele é alguém. Naturalmente, ele não é alguém como nós, claro, mas ainda assim, ele é alguém e não algo, não um conceito. A divindade, por exemplo, é um conceito, mas o Deus em si mesmo não é um conceito. Outra coisa importante é sobre quem eu estou falando exatamente, porque Deus é uma palavra que pode se aplicar a muitas coisas. Por exemplo, para boa parte da população da Índia, Deus é Alá. Alá é o Deus. Mas eu não falo de Alá, muito pelo contrário, eu falo do Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, também conhecido como Deus cristão, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a resplandecente estrela da manhã, a raiz de Jessé, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, o Elohim, o El Shaddai, o Jeová Rafá, o Jeová Jireh, o Yahushua Hamashia, o Yahweh Tsevaot. É deste que eu estou falando. E bom, você percebeu que eu falei agora muitos nomes, nomes que você provavelmente nunca escutou antes. E estes nomes são todos nomes que nós utilizamos para nos referir a Deus. E todos estes nomes estão escritos na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. É com estes nomes e alguns outros que Deus se apresenta a nós, certo?
Então é deste Deus que eu estou falando. E ele possui todos estes nomes e alguns outros. Então é desse aí que nós estamos falando neste vídeo. Bom, outra coisa interessante a respeito de quem é Deus é o seguinte: tudo o que nós sabemos a respeito dele, nós não descobrimos, mas ele nos ensinou. Olha só que interessante. Os nomes que eu acabei de citar, por exemplo, e mesmo as questões da sua natureza, não foram coisas que eu aprendi estudando, mas foram coisas que ele me ensinou através da palavra que ele mesma me revelou. Certo? Então, Deus, ele é um dos únicos que não pode ser conhecido por nenhum esforço que a gente faz, mas nós conhecemos ele apenas porque ele próprio se revelou para nós. Olha só que interessante. Bom, outra coisa muito notável a respeito de quem é Deus é o conceito da Trindade. Trindade é um conceito bíblico e perfeitamente explicável dentro da palavra de Deus. E é uma verdade, é um fato. E este fato da Trindade diz que Deus é alguém, mas que não é apenas um. Isso significa que Deus é três. E estes três formam um. O Deus, que você já sabe qual o Deus que eu estou falando, o único e verdadeiro, ele é ao mesmo tempo Pai, ele é ao mesmo tempo Filho e ele é ao mesmo tempo Espírito Santo. Um único Deus, mas que se divide em três diferentes partes. Três que formam apenas um. E cada um destes três componentes são Deus. O Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus e o Pai também é Deus. Todos eles são Deus e todos eles, apesar de serem diferentes, são o mesmo. Curioso, né? Muito interessante. E mesmo difícil de entender. Mas veja só, você também é assim. Por exemplo, é você que agora me ouve, você é, ao mesmo tempo, um ser humano, você é, ao mesmo tempo, um cidadão brasileiro e você é, ao mesmo tempo, um funcionário de alguma empresa, ou então você é, ao mesmo tempo, um estudante, ou ainda você é, ao mesmo tempo, um filho, ou ainda você é, ao mesmo tempo, um pai, ou ainda você é, ao mesmo tempo, um formando em algum curso. Então, você veja que você pode ser ao mesmo tempo muitas coisas e uma coisa só. Eu, por exemplo, eu sou ao mesmo tempo um homem, um estudante, um trabalhador, um estudioso, um agricultor. Eu sou ao mesmo tempo muitas coisas e ao mesmo tempo uma coisa só. Certo? Eu sou eu. E assim também é Deus. Ele é muitas coisas ao mesmo tempo, mas ele é um só. Certo? Então isto também é fundamental que você entenda. E veja só você, não é possível saber muito mais do que isso. Nós sabemos alguns nomes de Deus, nós temos nomes pelos quais nós chamamos Ele, nomes estes que você já sabe, que Ele mesmo nos revelou, foi assim que Ele se apresentou a nós, melhor dizendo. Nós sabemos também algumas coisas sobre a sua natureza, como eu já disse. Nós sabemos que Ele sente, nós sabemos que Ele age, que Ele interfere, que Ele possui vontade. Então, nós sabemos muitas coisas sobre Deus, mais do que a maioria das pessoas sabe. E neste momento do vídeo, já chegando no final, você já sabe quem é Deus. Ou melhor, você já sabe o máximo que é possível saber sobre Deus. É claro, é possível que existam uma ou outra ressalva a respeito disso. É possível que você saiba algo a mais ou algo a menos, claro. Mas nós estamos dentro do limite do possível. Não existe muito mais que a gente possa saber sobre Deus. Por enquanto, é claro que em algum dia, no futuro, quando os salvos estiverem no céu, ao lado dele,
aí sim nós vamos saber muito mais sobre ele, porque ele vai nos revelar muito mais sobre si. Mas bom, eu espero ter respondido, dentro dos limites do possível, a pergunta sobre quem é Deus. E agora você já sabe, tanto quanto é possível saber, quem é Deus, a sua natureza e o que ele é, certo? Alguém. E este alguém criou você, criou eu, criou tudo o que está à minha e à sua volta, e ele quer você perto dele. Bom, eu espero ter agregado ao seu conhecimento com isto. E nos próximos vídeos nós continuamos falando mais sobre Deus e sobre a sua palavra, sobre os seus ensinamentos, sobre religião, fé, espiritualidade. E se eu agreguei algo à sua vida, ao seu conhecimento, se você aprendeu algo novo, algo que você não sabia, eu peço que você se inscreva e acompanhe os próximos vídeos para assim aprender ainda mais sobre Deus, sobre a palavra de Deus e evoluir a sua vida espiritual e o seu conhecimento através deste canal. Uma boa noite a todos, a paz de Deus seja convosco. Está encerrado. Até breve.